noite, queridos irmãos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro poético de Salmo. Salmo de número 51. Salmo não tem capítulo. Por quê? Porque não se trata de uma história em sequência. O Salmo, o livro de Salmo, originalmente é um composto de 5 livros. O inário oficial da religião judaica. O primeiro salmo não é o salmo de número 1. O primeiro salmo é o salmo de número 90, escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Nós vamos ler o salmo de número 51, clássico, e vamos ler apenas o verso 5º. Declaração daquele que é reverenciado até hoje em Eretz Israel, na Terra Santa, o maior rei de todos os tempos. Nós o chamamos de David Emelech, ou o grande rei Davi. Salmo de Davi, salmo de número 51, verso de número 5. Quem achou, diga amém. 3.000 anos a idade do texto, e assim está escrito: em pecado fui gerado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Só isso. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, abra o seu coração e ouça o que Deus tem a lhe dizer. Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque tu és o Rei de todo o universo e a sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite, de forma clara, concisa e poderosa, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos. Ó Deus, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para receber a mensagem transcendente. E desde já agradecemos para a glória do seu nome. Amém e amém. Davi foi o maior monarca da história do povo hebreu. Também foi o maior general, o maior conquistador. Davi é um dos poucos homens que a Bíblia fala muito. A Bíblia fala de 2 tipos de gente. A Bíblia fala pouco de muitos. E a Bíblia fala muito de poucos. E um desses poucos que a Bíblia fala muito é Davi. Desde a sua aparição no cenário bíblico, nunca mais o grande rei saiu de cena. Até na boca de Jesus e até nas profecias apocalípticas do Apocalipse, Davi está inserido nelas. Todavia, a maior fama do grande rei não foi de ser o maior rei da história, o maior conquistador, o maior guerrilheiro. Não, nada disso. O maior político, nada disso. A fama que Davi carrega nesses 3.000 anos é a fama de compositor, salmista. A fama de salmista relacionada à pessoa de Davi é tão pesada que muitos, equivocadamente, pensam que Davi é autor dos 150 salmos que compõem o livro. Mas não. Como eu já disse no começo, muitas pessoas compuseram, escreveram expressões de adoração a Deus nos salmos. Davi é apenas mais uma delas, porém, o mais ilustre. De tantos salmos escritos por Davi, eu queria destacar aqui, senhoras e senhores, 2. Os 2 salmos de Davi mais conhecidos na história. O
salmo mais conhecido de Davi não é apenas o salmo mais conhecido de Davi. O salmo mais conhecido de Davi é o texto religioso mais conhecido na história da humanidade. O salmo de número 23 é mais famoso do que os 10 mandamentos dos hebreus. O salmo de número 23 é mais famoso do que o João 3,16 dos cristãos. O salmo de número 23 é o texto religioso mais conhecido na história da humanidade, até por pessoas que não professam nenhuma expressão religiosa, até mesmo por pessoas que nunca leram a Bíblia. Você pega um táxi agora ali, você vai ver um monte de fitinha, um monte de guia, um monte de santo pendurado no painel, mas em algum lugar daquele táxi, talvez colado ali no painel, talvez colado no vidro, um adesivo escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você entra na casa de uma pessoa profana, e se você procurar, você vai encontrar um quadro na parede, ainda que desbotado, empenado, manchado, mas lá vai estar escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando Davi escreveu o Salmo de número 23, que a sentença do primeiro versículo não é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade está escrito: Adonai roi lo echsar, que quer dizer: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Diferente. Porque quando você diz: o Senhor é meu pastor, o Senhor é vertical, é o meu pastor e nada na horizontal me falta. Coisas mundanas do mundo. Mas não é isso que Davi diz. Davi diz: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Quer dizer, aqui pode faltar tudo, mas se aqui não faltar, para mim está ótimo. 3.000 anos atrás ele escreveu o texto bíblico, ou melhor, religioso, mais conhecido da história. Adonai roi lo echsar, bin yodesh yarbitseni, al memenhot yanachlen, nashi eshovev yanhen, vemagelet sedech leman shemo lo ihaira kiata imadi, שבתך ומשענתך, דרך חמון נכנוי נפני שולחן נגד שודחי, דשתן וסמן כוסי חוסי חוויה, אך סטוב וחסד דפון כל ימי חיי, בשבביתי אדוני לאורך ימים. Entendeu nada, né? Eu simplesmente citei todo o Salmo 23 na língua que foi escrita. Eu lhe confesso, eu sei o Salmo 23 em hebraico e não sei todo em português. Porque foi assim que eu aprendi. Quando Davi escreve o Salmo 23, apóstolo Márcio, ele está na curva da escada. O que quer dizer a curva da escada? Se você é baixinho como eu, já tentou trocar uma lâmpada, você chega no último degrau da escada e não alcança o bocal ainda. Não é o caso do apóstolo Márcio, que nem de escada precisa. Mas eu preciso de uma escada, e eu não alcanço no último degrau. Então o que eu tenho que fazer? Eu olho para o ajudante e digo: segura aí. E eu vou e coloco o pé naquela alça da escada, lá em cima. Quando eu digo que quando Davi escreve o Salmo 23, ele está na alça da escada, eu estou dizendo que Davi está vivendo a melhor fase da vida dele. Que ele está no ápice da sua trajetória. Aleluia. O que a gente pode aprender com isso? A gente tem que aprender a também compor para Deus com o nosso coração e ser agradecido a Deus, até mesmo quando somos exaltados por Ele. Tem gente que Deus não pode exaltar. Tem gente que Deus não pode deixar subir nem na escada, nem um degrau, porque é ingrato. Só pode subir na escada
aquele que vai ter o coração para quando chegar no topo, louvar a Deus da mesma forma de quando estivesse embaixo. Davi escreveu este salmo que é o mais famoso, como eu já disse. E o segundo mais famoso de Davi é o de 51, que nós acabamos de ler. Ele é escrito numa condição adversa do 23. Aqui, ó. Se no 51 Davi escreve no topo, ou melhor, se no 23 Davi escreve o salmo no topo, no 51 ele está na lama. Quando Davi escreve o salmo 51, senhoras e senhores, ele é simplesmente uma pessoa sentenciada à morte. Quando Davi escreve o salmo de número 51, ele havia cometido um equívoco, duplamente qualificado, um crime hediondo, segundo a palavra de Deus. Quando Davi escreve o salmo 51, ele é, como eu já disse, uma pessoa sentenciada à morte. E aí surge a pergunta: se ele é sentenciado à morte, então por que ele não morreu? E aí eu lhe respondo: ele não morreu porque Deus não mata quem se arrepende. Quando Davi escreve a primeira estrofe, o primeiro verso, ele ainda continua sentenciado. Quando ele escreve o segundo versículo, ainda é sentenciado à morte. O terceiro, o quarto, também sentenciado. Mas quando Davi escreve o verso 5, que nós acabamos de ler, Deus reverte a sentença de morte. Por que reverte a sentença de morte? Olhe para mim. Porque no verso 5 ele diz: em pecado fui gerado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Olhe para cá. Estamos diante de um dos maiores segredos da história da Bíblia. Algumas pessoas sugerem que Davi está falando do pecado original, aquele que todos nós herdamos, de Adão e Eva no jardim do Éden. Todavia, se Davi estivesse cantando para Deus algo que não estivesse relacionado a ele diretamente, ele seria morto. Então, no verso 5, Davi não está falando dos outros, Davi está falando dele. Este é um segredo para Deus reverter a sentença. Pare de falar dos outros e fale de você para Deus. Davi, senhoras e senhores, no verso 5, não está falando do pecado original, mas está sim assumindo perante Deus a sua condição humana. Ou seja, ele está falando da vida dele, ele está lembrando de onde Deus o tirou. Porque quando ele diz, em pecado fui gerado, eu quero dizer a vocês, senhoras e senhores, que não existe pecado em uma relação conjugal legal. Quem possui uma relação conjugal legal não concebe filhos em pecado. Mas Davi está dizendo, eu fui gerado em pecado. O que isso quer dizer? Eu escrevo, ou melhor, falo em letras garrafais que Davi era um bastardo. E antes de alguém pegar em pedras para me apedrejar, permita-me lhe provar que Davi era bastardo. Que é um bastardo? Bastardo é alguém que nasce sob uma ilegalidade, sobre um relacionamento extraconjugal. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Quais são as provas? Olhe para mim, que Davi era bastardo. Primeira prova, genética. A Bíblia
não é um livro de tolo. A Bíblia é um livro de sábios. Aleluia. A primeira prova é genética. Olha o que a Bíblia fala de Davi. Que Davi era ruivo. Se os irmãos de Davi também fossem ruivos, a Bíblia não ia perder tempo em dizer que Davi era geneticamente diferente dos irmãos. Quando a Bíblia diz, e Davi era ruivo, a Bíblia está dizendo, e Davi era diferente dos seus irmãos. Só ele era ruivo. É impossível a mesma mãe gerar do mesmo pai filhos machos do mesmo gênero ou fêmeas. Pode ser as fêmeas de cabelo escuro e os machos ruivos ou vice-versa. Mas macho ou do mesmo gênero de cabelo preto e ruivo original do mesmo pai é impossível geneticamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Davi não era filho da mesma mãe dos seus irmãos. Era resultado de uma relação extraconjugal. De seu pai Jessé com uma mulher não judia. Por isso Jessé não morreu. Julgo desigual. Se relacionou com a ímpia moabita. Quem eram os moabitas? Moabitas eram descendentes de Esaú. Leia a genealogia de Davi e você vai encontrar lá uma mulher moabita, descendente de Esaú. O que quer dizer a palavra Esaú? Esaú em língua hebraica quer dizer Esav. Esav quer dizer vermelho, ruivo. Esaú era ruivo e os seus descendentes também ruivos. E Davi, filho de uma moabita, resultado da queda de seu pai com uma mulher que não era crente, julgo desigual. O que diz a Torá? A Torá diz que quando alguém comete tal equívoco entre os seus irmãos, está escrito na Torá, deve ser apedrejado. Por quê? Por que Jessé não morre apedrejado? Porque a mulher era julgo desigual. Então, qual a sentença? A sentença é praça pública, tronco e 39 chibatadas em praça pública. Quando Jessé assume que teve uma queda na pequena vila de Beit Halem, a casa do pão, Belém, ele é levado em praça pública. Jessé, pai de Davi, amarrado em um tronco, e o sentenciador, o carrasco, diz: ó, pessoal de Belém, quero dizer para vocês que o senhor Jessé dos Anzóis Pereira Albuquerque Lima da Rocha Silva vai ser chicoteado porque cometeu defraudou a Torá sagrada. Foi lá, tomou 39 chibatadas. Ainda a regra diz que se o filho do pecado for uma menina, quem vai carregar a vergonha e o opróbrio é a mãe. Mas se for homem, quem vai carregar a tragédia vai ser o pai. Então, presumo eu, na coerência dos meus pensamentos, que sendo humilhado em praça pública, Davi deve ter falado para Deus: Deus, já é uma humilhação muito grande que eu estou passando. Ou melhor, Jessé, é uma humilhação muito grande que eu estou passando aqui. Por favor, não permita que esse filho seja homem. Mas tem oração que a gente faz e Deus não ouve. Deus não ouviu a oração de Jessé e deu a ele um filho chamado Davi. Davi, a partir daquele dia que é desmamado da mãe, se tornou a tragédia de Jessé. Por quê? Eu ouvi o apóstolo falar: porque o que o homem planta, ele colhe. Do que reclama o homem, senão dos seus próprios delitos? Todavia, recebe quem acredita o que eu falo. Davi era a tragédia de Jessé, mas Deus é especialista em transformar tragédias em triunfos.
Levante a sua mão para receber o que eu vou dizer. Todos nós, eu me incluo, eu primeiro. Pode ficar com a mão, já cansou? Ó, todos nós, eu me incluo primeiro, possuímos no nosso histórico tragédias. Eu vim aqui para lhe dizer que Deus tem uma proposta para você. Transformar essa tragédia no maior triunfo da sua vida. Onde estão aqueles que acreditam e recebem o que eu estou falando aqui? Quando o menino é desmamado, ele é levado para casa. Segunda prova religiosa, que ele era um bastardo. Sabe por quê? Olhe para mim. Porque os bastardos não têm os mesmos direitos que os legítimos. Qual o trabalho do bastardo em casa? Cuidar dos bichos que a família cria. Quem é que diz isso? Jesus. Quando o filho pródigo diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí o pai diz, vem aqui meu filho, entra na sua casa. Ele diz, eu não sou digno de ser chamado de filho. Permita-me cuidar dos animais. O bastardo tinha 2 papéis na casa. E era o trabalho de Davi. Rapaz, será que estou ficando careca? Não, o jeito que eu pintei o cabelo. Fiquei assustado. Olha isso. Sangue de Jesus, não pintinho mais assim não. Olha aqui para mim. Eu não sou careca. Olha aqui para mim. O bastardo tem 2 trabalhos dentro de casa. Primeiro, cuidar dos animais que se cria. Olha o que Davi diz poeticamente em código em um dos seus salmos. Ele diz, e Deus, o meu Deus, me tirou de trás das malhadas. Essa é uma senha que quem não conhece a cultura judaica não sabe do que ele está falando. Primeiro trabalho de um bastardo, cuidar dos bichos. Segundo, juntar o lixo da casa. Sabe como é que é o nome do lixo? Monturo. O que Davi diz em outro salmo? E o Deus dos céus, benevolente, me arrancou das montanhas de monturo e me fez assentar sobre os príncipes da terra. Então, Davi está falando em parábolas para os bons entendedores e conhecedores que o seu ofício, por ser bastardo, era cuidar dos bichos e do monturo. Como é que ele recolhia o lixo de dentro de casa? Olhe para cá, preste atenção. O lixo de dentro de casa é recolhido da seguinte forma. A mesa onde os legítimos sentam, os filhos sentam junto com o pai e a mãe, na mesa só tem um número exato de cadeiras, não tem cadeira sobrando. O número exato de cadeiras, ou seja, não tem cadeira, não tem lugar para Davi, para que Davi ou o bastardo se sinta membro da casa. Preste atenção, estou explicando o Salmo 51 para você entender o que eu vou dizer. Então, Davi nunca sentou-se à mesa com os seus irmãos. Segundo, ele não pode entrar debaixo do mesmo recinto. Então, ele fica lá atrás, no chiqueiro, no fundo da casa, esperando todo mundo comer. Depois que todo mundo come, ele fica ouvindo. Não tem mais ninguém conversando na cozinha, agora sou eu que vou comer. O que ele vai comer? Ele vai comer o que restou, o que sobrou. Ele come o resto que está na mesa, junta o lixo e limpa a casa. Quem me entendeu? Dentro desse quadro, eu tenho certeza do que falo. Davi tinha um sonho. Qual era o sonho? Sentar-se à mesa? Não. O sonho de Davi era um sonho de consumo. Sabe qual? Comer queijo. Para nós é a coisa mais fácil do mundo comer queijo. 3.000 anos atrás, não. Então, os irmãos sabiam que o menino sonhava em comer queijo. Então, os irmãos amassavam o que sobrava do queijo e pisavam em cima para que ele não comesse o queijo. E não se sentisse membro daquela estirpe familiar. Aleluia. Então, a Bíblia me mostra que além de 2 vocações, juntar lixo e cuidar de bicho, Davi tinha mais uma. Sabe qual? Era
o melhor mensageiro de Jessé. Por quê? Porque os irmãos iam para a guerra e precisavam levar queijo para eles comerem na guerra. Então, Jessé vai até a porta dos fundos, onde o escravo vive, vira de costa, para não dar glória do bastardo olhar no rosto dele, e grita: Davi! O menino franzino, de canelas finas, cheio de sarda, de cabelo ruivo, aparece na porta, de cabeça baixa, e diz: sim, sim, senhor. Jessé, sem olhar, diz: pega aí, ó. Pega aí esse cesto de queijo e vai levar para os seus irmãos no campo de batalha. O menino abraça um cesto cheio de queijo, que mais pesava mais do que ele, e parte pelo território ultra árido da Judéia. Olhe para mim, eu já fiz o percurso, 3,5 quilômetros de pedra e chão. Quente, faz 50 na sombra. O menino, descalço. Ou alguém aqui já viu escravo calçado? Davi deve juntar aquele cesto de queijo nas costas e partir lá para o campo de batalha, para levar o queijo para os seus irmãos. E ele deve correndo e correndo, e não tinha ninguém com a bandeirinha no caminho dizendo: força, Davi, estamos contigo. Não tinha nenhuma irmã do ciclo de oração dizendo: Davi, seja firme que nós estamos orando por você. Não tinha ninguém correndo do lado dele com um copinho de água descartado dizendo: está com sede, Davi. Não tinha ninguém que pudesse o ver. Estava só. Senão 2 olhares o seguiam. O primeiro olhar de Satanás, que aproveita os desertos da nossa vida para tentar nos derrotar. O menino não deve aguentar muito tempo o peso, deve parar. E o diabo deve aparecer e dizer: Davi, ei Davi, olha para a direita, para a esquerda. Não tem ninguém aí, Davi. Seu sonho não é comer queijo? Olha aí. Seus irmãos não sabem quantos queijos seu pai mandou. Ei, Davi, come um queijo desse, eles nunca vão saber. E mais, Davi, ei, Davi, mais uma coisa. Essa é a oportunidade de você se vingar deles. Faz xixi no queijo, joga areia, cospe. Se vinga deles, Davi, ninguém vai saber. Eu lhe provo que Davi nunca roubou um queijo daquele. Sabe por quê? Porque Deus nunca exaltaria um ladrão. Eu lhe provo que Davi nunca se vingou dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque quem se vinga é fraco. Forte é aquele que tem oportunidade de se vingar, mas não se vinga. Deus nunca vê o que a gente faz e as pessoas estão vendo. Quando você faz algo para Deus que todo mundo viu, já recebeu seu galardão. Para Deus só vale o que a gente faz e ninguém está vendo. Seja positivo ou negativo, a contabilidade de Deus é: o que a sua mão direita faz, a esquerda não pode saber. Quer vitória rápido? Não ora no meio do povo. Entra no seu quarto em secreto e chama pela presença do teu Pai que está no céu. Para Deus só vale o que ninguém está vendo. Então a pergunta é: quem é você quando não tem ninguém por perto? Será que quando não tem ninguém por perto você não arranca essa pele de ovelha e demonstra o bode que somos? Aqui todo mundo... E agora, quando você está sozinho de frente da internet, continua crente ou dá uma desviadinha? Quem é você quando ninguém te vê? É assim que Deus te enxerga. Davi nunca cuspiu naquele queijo e nunca roubou um queijo daquele.
porque senão Deus não faria na vida dele o que fez. Imagina que o menino leva aquele cesto de queijo. Chega lá, no campo de batalha, os irmãos recebem e dizem: vai rapaz, corre, corre, mete o pé, vai embora, para ninguém ver a diferença genética, para ninguém ver que aquela era a vergonha da família. Eu imagino que Deus usava aquele sonho de consumo de Davi, aquele serviçal de Davi, para aproximar Davi do sonho de Deus. Porque pelos arbustos ele deve se esconder e ouvir o relinchar dos cavalos, o barulho das espadas. E deve pensar: quem me dera que eu fosse um soldado de Israel. Meu sonho seria ser um soldado raso de Israel. E o diabo deveria dizer: ô Davi, cai na real, você é bastardo. Você não pode ser nunca um soldado de Israel. Você não é judeu, você é um bastardo, Davi. Davi, você nunca vai poder ser um soldado de Israel. E eu e o Yosef vou lhe dizer: é verdade, Davi nunca foi soldado de Israel, mas foi general. Nunca foi soldado de Israel, mas foi rei da nação inteira. Levante a mão direita para receber o que digo. Tudo o que você foi impedido de ser é porque era muito pequeno diante daquilo que Deus tem preparado para que você seja. Ninguém vai conseguir impedir que coisas grandes aconteçam na sua vida. Quem é que acredita no que eu estou falando aqui nessa noite? Aquele desertinho, aquela trilha no meio do chão árido, 3,5 para ir, 3,5 para voltar, 7 quilômetros todo dia de pé descalço, debaixo do sol quente. Davi sabia onde estava cada pedra daquele deserto. Aquilo era um treinamento. Todo dia levava queijo e voltava, levava queijo e voltava, levava queijo e voltava, e Deus de olho nele. Eu tenho uma coisa para lhe dizer: ninguém carrega queijo a vida inteira. Vou dizer de novo: ninguém carrega queijo a vida inteira. Um dia, Deus vai tirar o cesto de queijo das nossas costas e vai colocar a capa pesada da realeza de Israel. Sabe o que acontece? É que todo mundo quer a capa de rei, mas ninguém quer carregar queijo. Todos nós aqui queremos a capa da realeza. Todos nós aqui queremos a capa da vitória, do reconhecimento, da honra. Mas ninguém aqui quer carregar queijo. Ninguém aqui quer se dispor a carregar calado o queijo, ainda mais para quem tanto lhe humilhou. Então, durante todo aquele tempo que o menino corria, Deus viu Davi e passou um WhatsApp lá para onde estava Samuel. E disse: Samuel, encontrei o que eu precisava. Samuel disse: o que, Deus? O rei de Israel chamava-se Saul. O senhor encontrou o que, Deus mesmo? O senhor encontrou um rei? Deus disse para Samuel: eu não preciso de rei. Eu preciso de um coração. Você não entendeu? Eu preciso de um coração para que possa reinar sobre o meu povo. E eu encontrei esse coração. Liga o GPS, Samuel. Anota o endereço. Tribo de Judá, a maior das 12. A tribo de Judá era o Amazonas de Israel. Anota aí, e é no sul. E Samuel está no norte, Siló. Deus diz: anota o endereço. Tribo de Judá. Anotou? Pô, mas é grande, Deus. Mas calma aí. Eu vou te falar o nome da cidade onde você vai. Belém. Samuel deve ter dito: nunca ouvi falar desse lugar. A partir de hoje o mundo vai saber que esse lugar existe. Quando você chegar na vila de Belém, procure a casa de Jessé, o belemita. Lá no fundo da casa, escondido, está o que eu encontrei.
quando Samuel vai saindo da sua casa para ir para Belém, que ele bota o pé para fora, Deus brada do céu e diz: ei, profeta! Samuel olha e diz: foi, Deus, que eu estou fazendo? O senhor mandou ir, eu estou indo. Está indo o quê? Passear? Tirar férias? Está indo para Disney? Desculpa, Deus, então o que é para eu fazer? Samuel, nunca se esqueça que quando eu, o Senhor, tiro um profeta da sua terra para levar para outra, esse profeta nunca pode chegar de mãos vazias. Eu vou interpretar para quem não está entendendo. Quero dizer que eu não vim passear em Planaltina, que eu não estou de férias, que eu deixei para trás a minha casa, minha família, minhas responsabilidades para vir aqui, e não foi para chegar aqui de mão vazia. Eu trago algo da parte de Deus para entregar para quem crê. Porque existe aqui neste lugar alguém que tem um coração voltado para Deus. Deixa eu ver onde está essa pessoa aqui nessa noite. Então o que é para eu levar? Olha o que Deus diz. Pega o chifre, enche de azeite, e olha a frase, e vem. Eu fiquei perplexo com vem, porque na minha cabeça deveria ser e vai. Fui olhar o texto original do Sefer Tehillim, e lá está escrito, e vem. Então está certo a tradução. Enche o seu chifre de azeite e vem. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus já estava lá esperando Samuel chegar. Vou dizer de novo, só aqueles que entendem. Antes da sua vitória chegar, Deus já está contigo. Deus já se adiantou e já está ao seu lado antes da sua vez chegar. Olha só o que Deus está falando. Você vai até um desconhecido e vai levar para ele o que está faltando. Um chifre com azeite. Olha para mim. Chifre quer dizer força. Força não é poder. É força. Olha o que Deus vai dar para Davi. E o azeite é a unção. O que é unção? Rodar no espírito, pular, dar cambalhota, rabo de arraia, sapatear? Não, isso não é unção. O que é unção? Unção é uma capacidade extraordinária. Unção não existe no mundo físico. Só existe no mundo espiritual. Unção não tem para vender em barraca e nem em barraca de rua e nem em mercado. Ninguém estuda unção em Harvard, em Oxford, na UFRJ, na USP, em nenhuma faculdade, nenhuma escola ninguém consegue. Unção pertence a Deus. E Deus dá para quem quer, quando quer, na hora que quer e para aquilo que Ele quer. Unção só serve para 3 coisas. Fazer você ser o que nunca seria. Fazer você ter o que nunca teria. E fazer você chegar onde nunca chegaria. Olha o que Deus diz. Eu preciso soprar o nome do meu escolhido. De uma única vez, sem televisão, sem rádio, sem internet, sem correio, sem nada. Eu vou fazer isso, sabe como? Sabe como eu vou fazer o Israel inteiro saber que eu tenho escolhido? Colocando Golias na vida dele. Quando o gigante aparece na nossa vida, ele só aparece para uma coisa: para a gente derrubar ele. Aleluia. Chifre é força. Unção é capacidade. O que faltava para Davi? Mira com a baladeira? Não. Bracinho fininho. Era bom de mira. Mas se fosse pela força do braço de Davi, é ruim que ele derrubaria o gigante Golias. Então o que Deus vai dar para ele? O que falta? Força. Bracinho fininho igual o meu. Quando o menino gira,
uma força sobrenatural toma o braço dele e aquela bala vira um torpedo na testa de um gigante. Samuel vem atravessando o país, trazendo o que falta para Davi sair daquele cativeiro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele vem chegando. Quando ele chega na casa de Jessé, ele bate na porta. O serviçal interno, o garçom de dentro da casa, abre a porta para atender. Quando olha, quem está lá? Nada mais, nada menos do que o representante dos 3 poderes da nação juntas: sacerdote, profeta e juiz. O único homem na Bíblia que tem as características do Messias: sacerdote, profeta e juiz. Aleluia. Quando aquela autoridade chega, que o menino vê ele, gela, fecha a porta, corre e vai chamar Jessé. Jessé está lá assistindo, vale a pena ver de novo, pensando na morte da bezerra. E então ele diz: senhor Jessé, tudo bem com o senhor? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O IPTU está em dia? Posto de renda está em dia? Por quê? Alguma coisa errada aconteceu. A maior autoridade da nação está aí na porta. Jessé deve gelar, entende a conjectura? Quando ele vai na porta para ver, ele já sabe que uma autoridade daquela, redobre sua atenção, que uma autoridade daquela não pode ser recepcionada de qualquer jeito. Existe um código de honra para essa autoridade. Qual? A mesa que eu disse agora há pouco para vocês. A cabeceira da mesa, a autoridade vai sentar. Quando ela for embora, nunca mais ninguém pode sentar naquela cadeira. Segundo, a recepção que se faz para uma autoridade dessa, para ele comer e se alimentar, é a seguinte: assa-se um carneiro inteiro. Quem está me ouvindo? E a coxa do carneiro é dada para o convidado ser honrado. Porque coxa na Bíblia é honra. Veja, não existe nada escrito na testa de Jesus, nem no peito e nem nas costas, mas está escrito na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Coxa é honra, pacto, aliança inquebrável. Então, quando Samuel entra, o serviçal de dentro, os cozinheiros correm e já começa a preparar. Como tem que ser? Esse carneiro no meio da mesa e 12 queijos, conforme o número das tribos, ao redor do animal. Esse é o banquete de honra para um homem desse tamanho. Quando esse homem entra na casa, preste atenção no que digo. Ele vira para Jessé e diz: onde estão os seus filhos? Eu quero ver os seus filhos. O que o serviçal de dentro faz? Os filhos estão no campo de batalha. Em um texto diz que Jessé tinha 7, com Davi 8. Em outro texto diz que Jessé tinha 6 e Davi era o 7º. Os judeus aceitam a primeira versão. Jessé tem 7 filhos e Davi o 8º. Ora, o serviçal de dentro corre na porta do fundo e chama: Davi, corre, vai chamar os seus irmãos, porque Jessé, o seu pai, está dizendo que Samuel quer conhecer seus irmãos. Então o menino que já tinha ido levar queijo e voltado, parte correndo de novo pelo deserto. Chega lá diante dos irmãos guerreiros e diz a eles assim: o pai está chamando, porque Samuel está lá em casa e quer ver vocês. O que o irmão mais velho faz? Vai embora, rapaz, some daqui! E o menino, franzino, cheio de sarda, volta de novo mais 3,5 km. Chão de terra, pedra, deserto. Naturalmente os seus pés devem sangrar. Davi volta de novo, mas os seus irmãos não correm, vão a cavalo. Quando o primeiro monta no cavalo,
vai em direção pela mesma trilha. O que o cavalo faz correndo na areia, no pó? Levanta poeira. Quando eles veem o irmão, tem que zombar, é a cultura da época, e amaldiçoar. Como que é a maldição? Cuspindo, xingando. Então olha o que os irmãos fazem. O menino correndo, o irmão vem com o cavalo do lado, amaldiçoa Davi correndo, cospe na cabeça dele, joga o cavalo na frente para poeira impregnar no menino. Os 7 fizeram isso. Daí por diante, Davi passa a possuir 4 características de uma pessoa escolhida por Deus. Qual? Primeira, saliva na cabeça. Segunda, sangue nos pés. Terceiro, poeira no rosto. Quarto, lágrima nos olhos. Alguém escolhido por Deus tem que ter 4 características. Primeiro, saliva na cabeça. O que é saliva na cabeça? Saliva na cabeça é quando alguém que você ama, que é da sua parentela ou da sua mesma fé, fala coisas de você que não são verdade. Olhe para cá. Eu nunca fui perseguido por um católico. Eu nunca fui perseguido por um judeu, por um muçulmano. Sabe quem é que lutou nesses 14 anos de ministério itinerante? Sabe quem é que lutou para me jogar numa cova? Os meus irmãos de fé. Quem é que tentou matar José jogando ele numa cova? Os irmãos. Quem é que entregou Jesus para Pôncio Pilatos que ele ficou assustado? Os irmãos. Jesus diz, os maiores inimigos estão aonde? Sua própria casa. Então, a primeira demarcação de alguém escolhido, falarem coisas de você, te amaldiçoarem, lançar palavras de derrota sobre a sua cabeça. Segunda característica, alguém escolhido come poeira, sempre é deixado para trás, sempre é abandonado no caminho, sempre está na poeira dos outros. Terceira característica de um escolhido, sangue nos pés. Por quê? Porque não tem a honra que os legítimos têm, mas tem o vigor que eles não têm. E a quarta, lágrima nos olhos. As lágrimas é a linguagem da alma. No céu, Deus não ouve palavras de boca. O que Deus interpreta é lágrima. Aleluia. Os 7 chegam primeiro porque estão de cavalo, jogam a terra em cima do menino e chegam no banquete. Entra o primeiro, musculoso, tríceps, bíceps, íceps, íceps. Quando ele entra, Samuel olha e diz, certamente é esse garotão aí. Mas o Espírito Santo diz, já não lhe disse que eu não estou atrás de bíceps, tríceps, íceps e elipses? Estou atrás de um coração. Ele é grande por fora, mas é pequeno por dentro. Não é esse. Manda o segundo, vem o segundo, não é. O terceiro, não é. O quarto, não é. Nisso o menino chega, para onde ele vai? Para o chiqueiro. Senta em cima do lixo. Preste atenção no que eu estou dizendo. E não mexe na saliva com terra. Por quê? Porque tem coisa que se você tentar justificar, tentar limpar, vai ficar mais sujo ainda. Ou seja, você não tem que ficar dando explicação para ninguém. Deixa Deus te justificar. O menino vai para o lixo, fica lá ouvindo a festa. Vem o quarto, o quinto, o sexto. Quando chega o sétimo, não é nenhum desses, o Espírito Santo diz. Então Samuel pensa, errei o endereço. Acho que não é aqui não. Tem outro Jessé? Não, só tem eu. Bom, todos os filhos estão aí? Todos os filhos estão aí. Aí o Espírito de Deus diz assim para ele. Pergunta para ele se ele tem mais algum. Olha o interesse de Deus nos nossos defeitos, nas nossas tragédias, nas nossas falhas. Olha o interesse de Deus. Aleluia. Porque Deus se manifesta para mudar. Vai mudar o que está bom? Não, senão vai ficar ruim. O que está bom, Deus não está interessado. Ele está interessado no que está ruim para fazer o que está ruim ficar bom. Duas pessoas entendem o que eu estou falando, não é?
Samuel encosta no pé da orelha de Jessé e diz o seguinte: rapaz, por acaso o senhor tem mais algum filho? E eu vou logo lhe dizer, para profeta não se mente. Aí Jessé vai, eu imagino que ele faz isso. Pois é, rapaz. Sabe como é, né? Ai, como é que eu vou falar com o senhor? Eu estou meio envergonhado. Vai, rapaz, tem mais algum filho? Aí ele vai falar em código. Vai dizer o seguinte: tem um aí, mas ele cuida das ovelhas. Mas ele está no monturo. Então quem cuida das ovelhas do monturo é bastardo. Samuel sabe disso? Aí Samuel olha para ele e diz: tem, manda chamar. E ninguém vai sentar na mesa antes que o menino chegue. Quem é que vai chamar Davi para o triunfo? Aquele que passou a vida inteira chamando ele para a derrota. Jessé vai na porta, vira de costas e grita: Davi! O menino pensou: já entreguei queijo, já fui chamar o pessoal, está me chamando agora, já sei, é para mim dançar e ser humilhado na presença de Samuel. Olha a expectativa. Porque quem só sofre acha que vai continuar sofrendo para sempre. Quando a vitória chega, ele nem está esperando a vitória. Já está preparado para o pior. Mas prepare-se que tem uma surpresa de Deus para a sua vida. O menino cheio de saliva na cabeça, com o rosto todo melecado de terra, com lágrima, os pés sangrando, todo sujo, se apresenta e diz: sim, senhor. De cabeça baixa. Eu imagino que Samuel vem perto do menino, põe o dedo no queixo do menino e levanta a cabeça dele. Quando Samuel olha nos olhos, encontra nos olhos do menino o brilho que os irmãos não tinham. Vou dizer de novo e recebe quem entende. Muita coisa, recebe que é forte. Muita coisa pode acontecer na nossa vida, mas a gente nunca pode perder o brilho dos nossos olhos. A gente não pode perder o brilho dos olhos, a gente não pode deixar essa chama apagar, porque enquanto essa chama estiver acesa, ainda há esperança. Deus está lhe dizendo: não deixe o brilho dos seus olhos apagar. O diabo está lutando para apagar, não deixa apagar. Quando Samuel chega, o Espírito de Deus diz: está aí, ó. Não tem bíceps, não tem tríceps, não tem bíceps, não tem nada disso. É pequeno por fora, mas é grande por dentro. Saca do azeite e põe na cabeça dele, porque eu não posso ungir gente de cabeça baixa, só de cabeça erguida. A única coisa que vai tirar a saliva, a terra, e vai sarar as feridas é o azeite. Joga na cabeça dele. Quando ele deita o azeite, Davi vai sendo liberto das salivas. Davi vai sendo liberto das lágrimas, aleluia. Vai sendo liberto da poeira. E as feridas que tanto feriram os seus pés vão recebendo bálsamo para serem cicatrizadas. Eu estou dizendo para você, não sei nem se você acredita no que eu estou falando, talvez até acha que é jargão de pregador, mas existe um óleo preparado para arrancar toda a saliva da tua cabeça, toda a poeira do seu rosto, toda lágrima dos seus olhos, e sarar as feridas dos seus pés. Quando Samuel unge, ele diz perante os irmãos: todos vocês se prostram, estão diante do rei de Israel. Samuel vai e coloca o menino para sentar na cabeceira da mesa que ele nunca sentou. E o queijo que ele nunca comeu, agora tem 12 à sua disposição. A partir daquele dia, Davi abraça a trajetória de triunfo, sobe. Anos depois escreve o Salmo 23, e pouco em seguida, o 51. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele já havia se esquecido de onde Deus o havia tirado. Ele tinha nascido para a guerra, lembra do sonho
de ver a guerra, e o diabo disse: você nunca vai ser um soldado. Já havia se tornado um homem famoso na guerra, mas um dia ele diz: eu nasci para a guerra, mas eu não vou para a guerra. Vou ficar aqui em casa. Olhou uma janela que nunca tinha sido aberta, vou ganhar tempo. Abriu e viu o que não era para ver. Olhe para mim. Se você negar o ofício e a responsabilidade que Deus te deu, você vai ficar um passo das garras de Satanás. Todos nós estamos cercados, rodeados de janelas. Algumas Deus vai abrir porque é mister que a gente enxergue coisas, mas tem coisas que Deus não pode abrir e nem você, porque senão você vai abrir para o adversário entrar. Quando ele vê Betseba, ele diz: uau, Isha Tová, Ani Beseder, Adonai Ken, Ani Beseder Isha Tová, toda. Ele dá uma ordem para um serviçal no palácio, Davi. Se esqueceu da sua trajetória. E diz: eu quero aquela mulher, traga ela para mim. Quando Betseba chega, Davi diz: ó, não diz nada. Eu quero você. Deita com Betseba. Depois de coabitar com ela, pergunta: como é o nome do teu pai e da tua mãe? Vou isentar eles de imposto, agora você vai ser minha concubina. Ela diz: não é meu pai e minha mãe que é minha autoridade. Veja, eu tenho 2 brincos. O meu dono é o meu marido. Sou casada. Configura-se então um crime, biblicamente falando, adultério, que é profanar propriedade alheia. Mulher que tem dono. É casada? Ela diz: sou. Como é o nome? Como é o nome do seu marido? Aí ela vai e mata Davi agora. Ela diz: meu marido chama Urias. Ele não é judeu, ele é heteu. Como ele não é judeu, ele não pode lutar nos exércitos de Israel. Então ele é o seu melhor entregador de mensagem. A história vai se repetindo. Urias, o meu entregador de mensagem, o mais veloz do deserto, é ele mesmo. Espera aí que eu vou tentar corrigir. Manda Urias voltar. E fala para ele: vai deitar com a sua mulher. Mas Urias é fiel. Diz: não posso. Não posso viver em gozo de alegria enquanto meus irmãos estão sofrendo. Não deitou com a mulher. Então, o que Davi faz? Escreve uma sentença para o general, falando: bota Urias para correr na frente do exército, dos flecheiros inimigos, para que ele morra. Urias segura aquela sentença na mão e corre para entregar para o general, exatamente como o menino de 17 anos fazia no deserto, segurando na sua mão a sua própria sentença. Você nunca vai saber o que Deus tem para você enquanto você tem uma vida de mão fechada. Se você quiser descobrir, se você quiser viver livramento, então você tem que aprender a abrir a mão para Deus. Ele vai e entrega para o general: vou ganhar tempo. Já deu minha hora, né? Que horas são? Não, acho melhor parar. Outro dia eu continuo. Hã? Não? Estou saindo da introdução. Estou brincando. Vou terminar. O general lê a sentença, olha para ele e diz: pô, ali vai morrer, hein? Botou ele para correr na frente. Os flecheiros, rasgaram ele nas flechas. Morreu. Chegou a notícia: agora você é viúva. Davi disse: viu? Viu? Resolvido. Agora você pode casar comigo. O que Davi havia se esquecido é que quando Deus não tem um Samuel, Deus tem um Natã. Porque Deus é o Senhor dos profetas. Deus chama Natã e diz: Natã, desce lá na casa do rei, preciso trocar uma ideia com ele. Chega lá, prega. No final da mensagem, faz uma pergunta:
e a resposta dele vai ser a sentença para a vida dele. Natan chega e diz: Davi, vim aqui pregar para você. Davi diz: prega aí, profeta. Um homem tem 100 ovelhas e o outro só tem uma. E o que tem 100 vai e mata e toma a única do outro. Aí Davi está ouvindo a mensagem. Injustiça? Pois é. Então me responde, o que a gente tem que fazer com esse homem que tinha 100 e matou e pegou a única do outro? Aí Davi vai e diz: a gente tem que matar esse safado, sem vergonha, esquartejar ele, decapitar ele, colocar os pedaços dele para os cães comerem. Aí Natan vai e diz: pois é, este homem é você. Olhe para mim, o maior perigo que alguém pode passar na sua vida é ouvir uma mensagem e não se enxergar nela. É Deus falar com você e você dizer: nossa, essa é para a irmã Mariquinha. Ela tinha que estar aqui ouvindo isso. Eu quero lhe dizer uma coisa: se a Mariquinha não está, é porque não é para ela. Deus não fala quem não está presente, quem não é fofoqueiro. Deus está falando é com você, é para você que Deus está falando. Toda vez que Deus falar com você, se enxergue na mensagem. Por quê? Porque no final, Deus vai fazer uma pergunta para você, e é da sua própria boca que vai ser a sentença. Quando ele diz: este homem é você, vem a revelação. O que é a revelação? O poder de fazer nos enxergar na mensagem. As escamas caem e diz: pequei contra Deus. Meu Deus, eu pequei. Por quê? Porque eu sou filho de um adultério. Por quê? Porque eu era um entregador e eu matei o meu melhor entregador. Por quê? Porque agora eu estou no palácio, no glamour, e me esqueci que um dia eu tive no lixo. Natan diz: pode ajeitar, vai morrer. Quem está mandando falar é Deus. Ele diz: então tá bom, já que eu vou morrer, deixa eu escrever meu último salmo. O 51, ele diz: pode escrever. Escreveu o primeiro, continua sentenciado. O segundo, sentenciado. O terceiro versículo, sentenciado. O quarto versículo, sentenciado. Quando escreve o quinto, ele falou assim: peraí, se eu ficar só cantando da boca para fora nesse salmo, Deus vai me matar mesmo, peraí. Ei, todo mundo aí do palácio, junta todo o lixo que nós produzimos e bota aqui, ó, na minha sala. Todo o lixo, botou na sala, rasgou as vestes de rei, se vestiu como um bastardo, subiu em cima do lixo, enfiou a cara no lixo e escreveu o verso 5: em pecado eu fui gerado, e em pecado concebeu-me minha mãe. Naquele dia, naquele momento, Deus viu que ele não estava cantando só da boca para fora, e viu que ele estava vivendo o que cantava. No céu, Deus disse para Natan: volta lá e diz para ele que eu não vou matar mais ele. Eu não posso matar quem se arrepende. Termino agora dizendo a mim e a você: muita coisa em nós Deus suporta, mas tem uma que Ele nunca vai suportar. Sabe o quê? Ingratidão. Deus é especialista em fulminar ingratos. Ele não vai aceitar isso de nós. Por isso Ele está dizendo para mim e para você: lembra de onde eu te tirei. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Esqueça que existe aqui umas centenas de pessoas. E veja o Senhor lhe dizendo: lembra de onde eu te tirei. Eu te escolhi entre os teus irmãos na sua casa. Não há ninguém na sua parentela que seja como tu. Lembra o lixo que tu vivia. Era escravo do seu inimigo. Eu, o Senhor, te libertei. Foi eu mesmo, Senhor, que te sarei, que te restaurei, que te levantei. Tu clamastes a mim e nem me conhecia. Mas eu te amei primeiro.
Não eras para estar entre os vivos. Não era para estar entre os viventes. Mas eu, várias vezes, te poupei e te guardei. Lembra da terra em que tu vivias? Lembra da lástima que tu eras? Foi eu, o Senhor, que te tirei do monturo. Portanto, não aceitarei de ti que sejas para mim ingrato. Eu tenho uma jornada para ti. Eu vou te exaltar. Mas te recomendo, nunca esqueça de onde eu te tirei. Quero ouvir um fundo musical enquanto você vai adorar agora. Deus não mata quem se arrepende. O Espírito Santo está falando com você. O filme vai passar agora na sua mente. Tudo que você já passou. Tudo que você já sofreu. Quantas vezes você pensou, eu não vou conseguir, não vai dar para mim. Quantas vezes você deitou e falou, Deus, eu prefiro não acordar nunca mais. Queria morrer. E algo aconteceu enquanto você dormia, que você acordou diferente. Deus tratou você no sono. Ele te diz, quantas vezes eu tirei o fardo pesado dos seus ombros. E o medo que tu sentias, eu te libertei dele. Portanto te digo, esquece as salivas, a poeira do abandono. Não dê bola aos pés que sangram e foca na sua caminhada. Porque ninguém vai carregar queijo para sempre. Eu sou o Deus dos fiéis. Eu sou o Deus dos verdadeiros. Eu sou o Deus dos fracos. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite, desprezadas pelos próprios parentes, desprezada pelas pessoas que amam ao seu redor, desprezado no trabalho, desprezado na escola. O olhar é diferente. Mas o Senhor está lhe dizendo, o azeite está chegando. Eu vou limpar tudo isso da sua vida. Sente tão somente a minha presença. Ser sincero perante mim. E se humilhe perante a minha poderosa mão. Eu sou o Deus de Davi. E tenho uma chance também para ti.
Vou lhe dar 2 minutos para você falar com Deus agora. Pode abrir a sua boca e adorar.